proclamações. Mas eu, mulher de Deus, fujo destas coisas e sigo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Pelejo a boa peleja da fé, apodero-me da vida eterna, para a qual fui chamada, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Fui exortada a guardar esse mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6:11-16. Audiolivro O Remédio de Deus para a Rejeição, de Derek Prince. A maioria de nós experimentou rejeição numa ou noutra altura, mas muitos não entendemos a sua origem ou os seus efeitos. A rejeição pode ter sido algo relativamente pequeno, ou pode ter sido tão devastador que afetou toda a sua vida e todos os seus relacionamentos. Aqui estão alguns exemplos comuns. Não foi escolhido para jogar na equipe desportiva da escola. O seu primeiro namorado faltou a um compromisso importante e nunca lhe apresentou desculpas. Não foi aceite na universidade que escolhera. Foi dispensado do seu trabalho sem qualquer razão aparente. Disseram que era dispensável. Pior que estes exemplos é, sem dúvida, a dor que surge por nunca ter sentido o amor do seu pai, por se ter apercebido que a sua mãe não o queria, ou porque o seu casamento acabou em divórcio. Experiências como estas deixam marcas permanentes, quer se aperceba delas ou não. Mas tenho boas notícias para si. Deus pode curá-lo das feridas deixadas pela rejeição, ajudá-lo a aceitar-se a si próprio e capacitá-lo a mostrar o seu amor a outros. No entanto, antes de poder receber a sua ajuda, tem que reconhecer a natureza do seu problema. Rejeição pode ser definida como o sentimento de ser indesejado. Deseja que as pessoas o amem e, no entanto, crê que elas não o fazem. Quer fazer parte de um grupo, mas sente-se excluído. De alguma forma, sente sempre que está do lado de fora a olhar para dentro. Fortemente relacionadas com a rejeição estão as feridas da traição e da vergonha. Todas produzem respostas semelhantes na pessoa ferida. O sentimento de não ser desejado ou aceite. Por vezes, a rejeição produz feridas tão profundas e dolorosas que a mente recusa focar-se nelas. No entanto, sente que algo está lá, mesmo sendo mais profundo que a mente, mais profundo do que a razão alcança, mais profundo do que a memória. Está no seu espírito. O livro de Provérbios descreve isto. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. O escritor também nos diz como o espírito abatido irá afetar uma pessoa. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Provérbios 18:14. Um espírito energético ajuda uma pessoa através das maiores dificuldades, mas um espírito abatido tem um efeito doentio em todas as áreas da vida. A nossa sociedade hoje em dia está a sofrer um colapso progressivo nos relacionamentos interpessoais. É muito possível que tenha sido apanhado nesse fogo cruzado e que o resultado tenha sido uma ferida de rejeição. Deixe-me sugerir, no entanto, que deve procurar um raio de luz através dessa nuvem negra. Eu creio que o diabo tem alguma presciência. Ele sabe que Deus quer usá-lo e desferir o primeiro golpe. De certa forma, é uma espécie de elogio torcido. Significa que Satanás tem medo
do que você se pode tornar em Cristo. Por isso, não fique desencorajado. Na minha experiência, tenho descoberto que as pessoas que foram as menores muitas vezes acabam por ser as maiores. As Escrituras dizem-nos: e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas 18:14. Há um versículo em Mateus que eu creio descrever como Jesus se sente em relação a si. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Mateus 9:36. A palavra grega traduzida por compaixão é extremamente poderosa. Implica uma reação física forte na área abdominal do corpo. É uma reação tão forte que exige uma resposta. Uma pessoa que é movida por compaixão não consegue apenas ficar a observar. Tem que fazer algo. Por que é que Jesus foi tão tocado? Porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Talvez se sinta assim, perdido, abandonado, frustrado, perplexo, temeroso, ansioso, esgotado. Jesus está a vê-lo, tal como viu a multidão. Ele tem compaixão de si. Ele deseja curá-lo onde a ferida dói mais. Primeiro, tem que entender a verdadeira natureza da rejeição. Como ocorre a rejeição? O que provoca o ferimento? Quando respondermos a essas perguntas, então podemos questionar como podem ser tratadas as feridas da rejeição. Por volta de 1964, ministrei muitas vezes a pessoas que se encontravam viciadas em substâncias tais como nicotina ou álcool. No entanto, rapidamente descobri que vícios como estes são apenas pequenos galhos provenientes de um ramo maior. Normalmente, o ramo que os sustém é algum tipo de frustração. Então, a solução mais prática é lidarmos com o ramo. Quando o ramo da frustração é cortado, lidar com o galho do vício é relativamente fácil. À medida que continuei a lutar com os problemas pessoais dos indivíduos, comecei a descer gradualmente pelo tronco da árvore até que cheguei à parte que está abaixo da superfície, isto é, as raízes. É aqui que Deus procura trabalhar nas nossas vidas. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3:10. Por onde é cortada a árvore? Pelas raízes. Quando entrei abaixo da superfície, fiz uma descoberta que a princípio me surpreendeu. Uma das raízes mais comuns dos problemas pessoais é a rejeição. Uma das raízes mais comuns dos problemas pessoais é a rejeição. Cheguei a esta conclusão, não como sociólogo ou psicólogo, mas como pregador e ensinador bíblico. Já alguma vez viu uma criança pequena nos braços do seu pai? Uma mão pequenina segura a gola do casaco do seu pai, enquanto a sua cabeça se encosta firmemente ao seu peito forte e protetor. À volta, podem existir todo tipo de pressões e tensões, mas a criança não se sente ameaçada. A sua face demonstra segurança total. Ele está onde pertence, nos braços do seu paizinho. Deus planejou a natureza humana de forma que todos os bebês nascidos no mundo pudessem desfrutar desse tipo de segurança. Uma criança nunca pode estar totalmente satisfeita, realizada ou segura sem o amor paternal, especialmente o amor de um pai. Qualquer pessoa que tenha sido privada desse tipo de amor é inevitavelmente exposta à raiz de rejeição. Quase toda uma geração de pais americanos desapontou os seus filhos. Como resultado, temos uma geração de jovens cujo maior e mais profundo problema é a rejeição. Perante este quadro de relacionamentos desfeitos entre pais e filhos, temos que acrescentar as estatísticas de casamentos falhados. Hoje em dia, isso perfaz metade de todos os casamentos. Quase sempre, uma ou ambas as partes saem com uma ferida de rejeição. Muitas vezes, é acrescentada a dor da confiança traída. Ao considerarmos as pressões da sociedade de hoje em dia, particularmente a ruptura da vida familiar, a minha convicção
é que pelo menos metade das pessoas dos Estados Unidos sofrem de algum tipo de rejeição. Sem dúvida, Deus anteviu esta crise de relacionamentos desfeitos no fim dos tempos, quando deu esta promessa a Malaquias: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, 5-6. O resultado final da rejeição, causado por relacionamentos desfeitos, é uma maldição. No entanto, para aqueles que se voltarem para Deus através de Jesus, ele providenciou cura para esta maldição. Que forma terá esta cura? Qual é o oposto de rejeição? Aceitação, claro. Isto é precisamente o que Deus lhe oferece quando se chegar a Ele através de Jesus. Nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1,6. Isto é, em Jesus. A palavra original grega traduzida aqui por agradáveis é muito poderosa. O seu significado vai mais além do que a mera aprovação. Na nova versão King James, em Lucas 1,28, a mesma palavra grega foi traduzida por grandemente favorecido. Quando se chega a Deus através de Jesus, você é aceite e grandemente favorecido, tal como o próprio Jesus o é. Por mais espantoso que pareça, Deus ama-o da mesma forma que ama Jesus. Tornou-se um membro da sua própria família. Quando chegas a Deus através de Jesus, Deus ama-te da mesma forma que ama Jesus. Glória a Deus! O primeiro passo para se ultrapassar a rejeição é reconhecer o problema. Uma vez que reconheça o problema, já pode lidar com ele. Não está só. Deus vai ajudá-lo a identificar o problema. Deixe-me dar-lhe uma ilustração prática. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando fui destacado como assistente médico para o deserto do norte da África, estive a trabalhar com um homem que era um excelente médico. Um avião inimigo lançou uma bomba que caiu algures perto de nós. Um dos nossos soldados foi atingido por um estilhaço. Ele chegou ao posto médico com um pequeno buraco preto no seu ombro. Então assistiu prontamente limpando a sua ferida, tentando proceder da melhor forma. Quando perguntei ao médico: faço um penso? O médico disse: não, dá-me a sonda. Então dei-lhe o pequeno instrumento prateado e ele pô-lo na ferida e girou. Nada aconteceu durante uns momentos. De repente, a sonda tocou o pequeno pedaço de granada e o paciente soltou um grito. O médico sabia ter encontrado o problema. Quando voltei a perguntar se devia trazer o penso, o médico respondeu: não, traze-me os fórceps. Ele introduziu os fórceps e removeu o pedaço de estilhaço. Só então é que ele quis fazer o penso. Você pode estar a pôr um pequeno penso de religião sobre uma ferida que não pode ser curada porque há algo lá dentro que faz com que ela infecte. No entanto, se abrir o seu coração ao Espírito Santo, ele revelará a fonte do problema. Se a sonda do Espírito Santo tocar um pedaço de granada, grite se quiser, mas não resista. Peça-lhe que use os seus fórceps para remover o problema. Então, Deus poderá aplicar algo que vai na realidade curá-lo. À medida que prosseguir a leitura, irá descobrir como pode passar da rejeição para a aceitação. Ao longo do caminho, também irá aprender a lidar com a traição e a vergonha. Após isso, mostrar-lhe-ei como deixar o divino amor de Deus fluir através de si para os outros. Lidei com muitas pessoas que com sucesso reconheceram e recuperaram das feridas de rejeição. Pela graça de Deus, você pode ser uma dessas pessoas. Parte 2. As causas da rejeição. Todos os relacionamentos humanos estão sujeitos à rejeição. Por vezes, a rejeição surge durante os anos de escola. Talvez tivesse usado roupas em segunda mão, ou fosse de raça diferente, ou tivesse um defeito físico que o fizesse ser posto de parte ou ridicularizado na sua escola.
Muitas pessoas sentem-se perturbadas por aqueles que são diferentes. Se não sabem como se identificar consigo, então rejeitam-no. A forma mais destruidora de rejeição surge quando uma criança sente rejeição da parte dos pais. Existem talvez 3 situações principais que podem causar esta ferida. Primeiro, a criança talvez não tenha sido desejada durante a gravidez. A mãe pode trazer no seu ventre uma criança que ela de fato não desejou. Ela pode não dizer nada, mas a atitude está no seu coração. A criança pode ter sido concebida fora do casamento. Ela pode detestar esta coisa que se está a intrometer na sua vida e que lhe vai trazer todo tipo de problemas. Esta criança pode nascer com um espírito de rejeição. Descobri um fenômeno espantoso ao ministrar as pessoas nos Estados Unidos. Era comum encontrar pessoas de uma certa faixa etária que tinham este sentimento de rejeição desde muito cedo. Remontei à origem deste sentimento, descobri que todos tinham nascido durante a época da Grande Depressão. Cheguei à conclusão de que, nessa altura, uma mãe com muitas bocas para alimentar mal podia aguentar o pensamento de ter que cuidar de mais uma criança. A sua atitude feriu aquela criança mesmo antes de esta ter saído do seu ventre. A segunda situação é quando os pais não mostram, de uma forma física, amor pelos seus filhos. Houve uns autocolantes com a seguinte pergunta: já abraçou seu filho hoje? Essa é uma boa pergunta. Uma criança que recebe pouco afeto ou contato físico tem tendência a tornar-se uma criança rejeitada. Mesmo que os pais amem o seu filho, podem não saber expressar o seu amor. Recentemente, falei com pessoas que me disseram: suponho que o meu pai me amava, mas nunca soube demonstrá-lo. Durante toda a sua vida, ele nunca me sentou no colo, nunca fez nada que demonstrasse que me amava. Pode acontecer também a criança sentir rejeição da parte da mãe, mas em qualquer dos casos, a criança pensa: não sou desejada. Se falar com muitas crianças hoje em dia que são amargas e rebeldes para com seus pais, elas irão dizer-lhe o seguinte: os nossos pais deram-nos roupas, educação, um carro e uma piscina, mas nunca nos deram tempo, nunca se deram a si próprios. A meu ver, esta é uma das razões para a reação amarga e rebelde dos jovens dos anos 60 para com as gerações mais velhas. Foi uma reação contra o materialismo desprovido de amor. Muitos desses jovens que se tornaram tão amargos e rebeldes provinham de lares privilegiados financeiramente. Tinha-lhes sido dado tudo menos amor, que era o que eles mais queriam e precisavam. Esse tipo de rejeição também pode afetar uma criança cujos pais se tenham divorciado. Normalmente, é a mãe quem tem que cuidar da criança sozinha. Uma criança que provenha desse divórcio pode ter tido um relacionamento caloroso e amoroso com seu pai, mas de repente o pai já não se encontra ali. A sua saída cria uma profunda dor no coração da criança. Se o pai se for embora com outra mulher, a reação da criança é dupla: amargura contra o pai e ódio contra a outra mulher. O que a criança tem agora é uma profunda ferida de rejeição, algo que diz: a pessoa que eu mais amava e confiava abandonou-me. De agora em diante, não posso confiar em mais ninguém. Muitas vezes, a mãe também, devido a muitas responsabilidades que passam a pesar sobre ela, pode não ser capaz de dar à criança o afeto a que esta estava habituada. Neste caso, a criança experimenta uma dupla rejeição, do pai e da mãe. Uma terceira circunstância que produz rejeição ocorre quando irmãos sentem diferença no afeto por parte dos pais, quer seja intencional ou não. Reparei que numa família com 3 filhos, o primeiro pode ser uma criança esperta e que sabe todas as respostas. Como o primeiro filho, goza de uma prioridade natural. O segundo filho nasce e não é tão brilhante. O terceiro filho é muito engraçado e inteligente. O segundo filho sente-se constantemente inferior em relação aos outros. De alguma forma, os pais estão constantemente a elogiar o filho mais velho ou mais novo,
mas pouco dizem acerca do filho do meio. Em muitos casos, essa criança sente-se rejeitada e não desejada. Ele ou ela pensa: os meus pais amam o meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova, mas não me amam a mim. Por outro lado, em vez de uma criança na família experimentar rejeição, por vezes recebe uma justa medida de amor e atenção em relação aos seus irmãos. As outras crianças, só por se compararem com essa criança mais favorecida, sentem-se rejeitadas. Lembro-me de uma história sobre uma mãe que tinha várias filhas, mas favorecia uma acima das outras. Um dia ela ouviu um som no outro quarto. Pensando que era a filha que ela amava particularmente, disse: És tu, querida? Em resposta, ouviu-se a voz de desencorajamento de outra filha. Não, sou apenas eu. Então a mãe apercebeu-se do impacto que o seu favoritismo por aquela filha tinha sobre as outras. Ela arrependeu-se e empenhou-se em reparar os relacionamentos destruídos com todos os seus filhos. Deixe-me dar-lhe um outro exemplo de como a rejeição pode surgir muito cedo e do impacto espiritual que ela pode ter sobre uma criança. Há muitos anos atrás, eu estava a dirigir algumas reuniões numa igreja em Miami. Enquanto visitava um dos paroquianos em sua casa algumas noites antes, tinha feito algo que raramente faço. Eu disse à senhora: irmã, se não estou em erro, você tem um espírito de morte. Ela tinha todas as razões para ser feliz, mas nunca o fora. Tinha um bom marido e filhos. No entanto, era raro sorrir ou sentir-se feliz. Ela era como uma pessoa que estava constantemente de luto. Embora raramente faça esse tipo de afirmação em relação a alguém, senti que tinha que lhe dizer algo nessa noite. Então disse: sexta-feira à noite vou pregar em Miami. Se vier, eu vou orar por si. No início da reunião, reparei nela sentada na fila da frente. Mais uma vez, fiz algo que normalmente não faço. A certa altura da reunião, dirigi-me a ela e disse: Espírito de morte, em nome de Jesus, eu ordeno-te que me respondas agora. Quando entraste nesta mulher? E o espírito, não a mulher, respondeu claramente: quando tinha 2 anos de idade. Eu perguntei: como entraste? Mais uma vez, foi o espírito que respondeu. Ela sentiu-se rejeitada, sentiu-se indesejada, sentiu-se sozinha. Mais tarde nessa noite, a mulher foi liberta do espírito de morte, mas durante vários dias não parei de pensar naquele incidente. Deu-me um novo entendimento sobre o efeito que a rejeição pode ter na vida de uma pessoa. Não é apenas má em si, mas também abre a porta para várias outras forças negativas e destrutivas entrarem e gradualmente controlarem a vida de uma pessoa. Rejeição é, sem dúvida, uma raiz da qual pode brotar tudo o que é prejudicial. Rejeição não é apenas má em si, mas também abre a porta para várias outras forças negativas e destrutivas entrarem e gradualmente controlarem a vida de uma pessoa. Desde essa altura, lidei com várias centenas de pessoas que precisavam e receberam libertação dos efeitos espirituais causados pela rejeição. A mulher do exemplo que dei estava visivelmente perturbada, mas nem sempre a rejeição é visível exteriormente. Rejeição pode ser uma atitude interior escondida que arrastamos conosco. O problema reside na área do espírito. Aprendi por experiência que toda emoção, reação e atitude negativas têm associadas a si um espírito. Por trás do medo está um espírito de medo. Por trás da inveja está um espírito de inveja. Por trás do ódio está um espírito de ódio. E isso não significa que cada pessoa que experimenta medo, por exemplo, tem um espírito de medo. No entanto, uma pessoa que não tem autocontrole e habitualmente ou sem restrição cede ao medo, provavelmente irá abrir caminho para que um espírito de medo entre. Depois disso, a pessoa já não está no pleno controle de si própria. Isto também se aplica a outras emoções, como a inveja ou ódio. Em muitos casos, a rejeição abre o caminho que os outros espíritos negativos seguem.
Como já referi, rejeição é uma raiz da qual podem brotar muitas emoções e atitudes destrutivas. Aqui está um exemplo de como tudo se pode desenrolar. Uma jovem sente-se rejeitada pelo seu pai e odeia-o por ele ser crítico e nada amoroso. Este ódio chega a um ponto em que ela já não se consegue abstrair dele. Quando ela se torna adulta, casa e tem os seus próprios filhos. A seu tempo, começa a sentir ódio por um dos seus filhos. O seu ódio é constante e inexplicável, mas ela não o consegue controlar. Isto é um espírito de ódio. Quando o pai já não se encontra presente, o ódio é dirigido a um outro membro da família. Outro efeito do espírito de ódio pode fazer com que ela odeie todos os homens. Ela pode mesmo tornar-se lésbica e evitar qualquer contato normal com homens. No próximo capítulo, vamos abordar outro tipo de rejeição que muitas pessoas experimentaram em relacionamentos muito próximos e profundos. Confiança traída. Também falo de como a vergonha muitas vezes acompanha esse tipo de experiência. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.